Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance proibido e transformação profunda, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque essa aqui vai mexer com você. E se o homem mais poderoso da cidade nunca tivesse dito uma única palavra, até conhecer a pessoa capaz de fazê-lo falar? O que havia nela? E o que ele escondeu por tanto tempo atrás daquele silêncio mortal? De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz: você acredita que o amor pode quebrar até o silêncio mais profundo? Preparado? Vamos começar. A chuva batia contra as janelas da mansão Han com uma insistência quase agressiva, como se o céu inteiro estivesse tentando lavar algo que não podia ser limpo. Dentro, no vasto hall de mármore italiano, o silêncio era ainda mais pesado que o temporal lá fora. Han Temin observava a tempestade através dos vidros escuros, sua silhueta alta e impecável recortada contra a luminosidade cinzenta do exterior. Aos 27 anos, ele era o tipo de homem que comandava a tensão sem precisar dizer uma palavra, literalmente. Seus 1,85 metros de altura, o terno Armani perfeitamente ajustado, a postura de quem nasceu para dominar, tudo nele gritava poder. Exceto sua voz. Porque Han Temin não tinha voz. Não por defeito físico. Não por doença. Mas por uma ferida tão profunda na alma que seu corpo simplesmente se recusava a produzir som. 17 anos de silêncio absoluto. 17 anos desde aquela noite, a noite que ele nunca permitiria que ninguém soubesse, a noite que o transformou no homem de gelo que todos temiam e respeitavam. O relógio de parede marcava 6 da manhã quando a porta principal se abriu, trazendo consigo uma rajada de vento frio e, ela. Kan Yerin entrou carregando uma mala surrada e um guarda-chuva que mais parecia ter perdido uma batalha contra a tempestade. Seus 1,63 metros pareciam ainda menores diante da grandiosidade opressiva da mansão, mas havia algo em sua postura, uma combinação curiosa de humildade e dignidade, que chamou a atenção de Temin imediatamente. Ela era bonita de um jeito quase irritante. Não a beleza óbvia e fabricada das mulheres que frequentavam os eventos empresariais dele, mas algo genuíno. Pele clara com tons rosados nas bochechas, provavelmente do frio. Cabelo castanho escuro preso num coque simples, algumas mechas rebeldes escapando e colando no rosto molhado. E aqueles olhos, castanho-mel, grandes, expressivos, que varreram o ambiente com uma mistura de admiração e algo que ele não conseguia identificar. Não era medo. Definitivamente não era a reverência servil que ele estava acostumado. Senhor Han. A voz dela era suave, mas firme. Sou Kan Yerin, a nova funcionária. Temin não se moveu. Apenas a estudou com aquele olhar penetrante que fazia empresários experientes desviarem os olhos. Ela sustentou o olhar dele por 3 segundos completos antes de baixar a cabeça, não em submissão, ele percebeu, mas em respeito cortês. A governanta, Senhora Park, uma mulher de 60 anos que trabalhava para a família Han há décadas, surgiu apressadamente do corredor lateral. Senhor. Ela fez uma reverência rápida antes de se virar para Yerin. Você está atrasada. O Senhor Han não tolera atrasos. O ônibus quebrou por causa da chuva e Yerin explicou calmamente, sem o tom de desculpa que a maioria usaria. Apenas um fato. Vim o mais rápido que pude. A Senhora Park pareceu prestes a repreendê-la, mas Temin levantou a mão, um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que carregava autoridade absoluta. A governanta se calou imediatamente. Ele então fez algo que surpreendeu até a Senhora Park. Pegou seu tablet de comunicação, digitou rapidamente e virou a tela para Yerin. Bem-vinda. Senhora Park mostrará seus deveres. As letras eram frias, diretas, mas corretas. Yerin leu, assentiu e pela primeira vez desde que entrara, esboçou um sorriso pequeno. Obrigada, Senhor Han. Algo no jeito que ela disse aquilo, sem medo, sem desconforto com seu silêncio, apenas, normal, fez uma sensação estranha percorrer a espinha de Temin. Ele não gostou. Não gostou de como aquilo fez sentir. Curioso. Virou-se bruscamente e subiu as escadas sem olhar para trás, seus passos ecoando no mármore com precisão militar. Vamos, a Senhora Park suspirou. E uma dica gratuita, menina, nunca olhe nos olhos dele por muito tempo. Não sorria para ele. Não tente conversar. O Senhor Han não é como pessoas normais. Ele não fala.
Não se importa. Não sente. Yerim pegou sua mala, mas não antes de lançar um último olhar para a escadaria onde Temin havia desaparecido. Todo mundo sente alguma coisa, Sra. Park, ela murmurou, mais para si mesma que para a governanta. Só precisam de alguém disposto a escutar. A Sra. Park balançou a cabeça, já prevendo problemas. As primeiras semanas foram exatamente como Yerim esperava, e ao mesmo tempo, completamente diferentes. A mansão Han era um mausoléu de luxo. 7 quartos, 5 banheiros, uma biblioteca que parecia ter saído de um filme, sala de música com um piano de cauda que ninguém tocava, academia privativa, piscina coberta e aquecida. Tudo impecável. Tudo frio. Tudo silencioso. Han Temin era um fantasma elegante que habitava aquele espaço. Ele acordava às 5 da manhã, treinava por 1 hora na academia, tomava banho, vestia-se impecavelmente e descia para o café da manhã às 7 em ponto. Comia sozinho na mesa de jantar que comportava 12 pessoas. Lia relatórios em seu tablet. Não olhava para ninguém. Às 8, o motorista o levava para Han Industries, o império empresarial que ele comandava com punho de ferro silencioso. Voltava às 19 horas. Jantava sozinho. Trabalhava no escritório até tarde. Dormia. Um relógio humano. Uma máquina de eficiência. Um homem sem vida além do trabalho. Yerim o observava. Não conseguia evitar. Ela fora contratada como empregada doméstica geral, limpeza, organização, auxílio na cozinha quando necessário. Mas a verdade era que havia pouco para fazer. Temin era obsessivamente organizado. Não sujava. Não bagunçava. Mal parecia viver ali. O que a intrigava não era a limpeza da casa. Era a limpeza emocional dele. Aquela ausência absoluta de humanidade. Ele sempre foi assim? Yerim perguntou certa manhã enquanto polindo a prataria na cozinha ao lado da Sra. Park. A governanta suspirou pesadamente. Não faça perguntas sobre o Sr. Han. Não estou perguntando a ele. Estou perguntando a você. E eu estou dizendo para não perguntar. O tom era final. Mas Yerim era persistente. Ele não fala porque não pode ou porque não quer. A Sra. Park parou o que estava fazendo, suas mãos tremendo levemente. Quando falou, sua voz estava carregada de algo que Yerim não esperava, dor. Ele não fala porque algumas coisas destroem a gente de dentro para fora, menina. E quando você é destruído assim, às vezes as palavras simplesmente morrem junto. Yerim não insistiu mais. Mas aquela resposta apenas alimentou sua curiosidade, e algo mais perigoso, sua empatia. A primeira interação real aconteceu numa terça-feira chuvosa. Temin chegara mais cedo do trabalho, visivelmente tenso. Yerim o viu passar direto pelo hall, subir as escadas com passos mais pesados que o normal e trancar-se no escritório. 2 horas depois, ela subia com uma bandeja, chá de camomila, alguns biscoitos, nada invasivo. Bateu na porta. Silêncio. Bateu novamente. A porta se abriu com força. Temin a encarou com aquela expressão que fazia homens crescidos recuarem. Sobrancelhas franzidas, mandíbula travada, olhos escuros queimando de irritação não expressa. Yerim não recuou. Pensei que pudesse querer chá, ela disse simplesmente, estendendo a bandeja. Ele olhou para a bandeja. Para ela. De volta para a bandeja. Então pegou seu tablet e digitou com força excessiva. Não pedi. Eu sei. Mas você parece precisar. Os olhos dele se estreitaram perigosamente. Ele digitou novamente, mais rápido, com raiva. Não preciso de nada. Muito menos de empregadas que não sabem seu lugar. As palavras eram cruéis, calculadas para ferir. Yerim sentiu o golpe, mas não deixou transparecer. Meu lugar, ela disse calmamente, é cuidar desta casa e das pessoas nela. Isso inclui você, Sr. Han, querendo ou não. Depositou a bandeja numa mesa lateral do corredor e se virou para sair. Boa noite. Temin ficou parado, observando-a descer as escadas. Algo nele, algo que ele achava que havia morrido há muito tempo, se mexeu desconfortavelmente. 3 horas depois, quando subiu para dormir, a bandeja ainda estava lá. Mas a xícara de chá estava vazia. E foi assim que começou. Não com grandes gestos ou declarações.
mas com chá frio e uma empregada teimosa que se recusava a tratá-lo como um monstro. Han Temin não sabia ainda, mas Canherim estava prestes a fazer algo que ninguém nunca conseguirá: destruir todas as suas defesas. Uma palavra de cada vez. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da mansão Han. Yerin não mudou sua rotina. Continuava acordando às 5:30, preparando o café da manhã com a Sra. Park, limpando os cômodos com eficiência silenciosa. Mas havia algo diferente. Ela havia começado a falar. Não com ele, exatamente. Apenas perto dele. Essa janela está impossível, ela murmurava enquanto limpava os vitrais da biblioteca, sabendo que Temin estava sentado na poltrona de couro a 3 metros de distância. Parece que ninguém limpou direito aqui em meses. Ah, sem ofensa, Sra. Park, mas isso aqui precisa de vinagre e jornal velho. Minha avó sempre dizia que jornal velho limpa vidro melhor que qualquer produto caro. Temin não levantou os olhos do relatório financeiro que lia. Mas suas mãos pararam de virar a página por 2 segundos completos. Sabe o que é engraçado? Yerin continuou, agora esfregando o vidro com movimentos circulares. Lugares grandes assim costumam ecoar, né? Mas aqui não. É como se a casa engolisse todos os sons. Deve ser o mármore. Ou talvez seja só silêncio mesmo. Silêncio tem peso, sabia? Minha avó também dizia isso. Ela dizia muita coisa. Falava pelos cotovelos, na verdade. Acho que puxei ela. Ela riu sozinha, um som leve, genuíno, que pareceu completamente deslocado naquele ambiente austero. Temin finalmente ergueu os olhos. Observou-a trabalhar, a luz da manhã atravessando o vitral recém-limpo e criando padrões coloridos no chão de madeira. Ela cantarolava agora, algo baixo e desafinado. Ele digitou no tablet: silêncio. Mas não mostrou a ela. Apenas olhou para a palavra na tela, franzindo o senho, antes de apagar e voltar ao relatório. Yerin terminou a janela, recolheu seus materiais e saiu, ainda cantarolando. Pela primeira vez em anos, Han Temin percebeu que havia sorrido. Minimamente. Quase imperceptivelmente. E isso o irritou profundamente. A verdadeira mudança aconteceu numa quinta-feira, durante o jantar. Temin jantava sozinho, como sempre, na mesa absurdamente grande. Yerin estava ajudando a Sra. Park na cozinha quando ouviram um som, algo caindo, vidro quebrando. Correram para a sala de jantar. Temin estava de pé, olhando para o copo de vinho estilhaçado no chão de mármore, vinho tinto se espalhando como sangue. Sua mão direita tremia levemente. Senhor! A Sra. Park já se aproximava com panos e preocupação excessiva. O senhor está bem? Se cortou. Ele acenou que não, irritado consigo mesmo. Pegou o tablet. Limpem. A Sra. Park se ajoelhou imediatamente para recolher os cacos. Yerin pegou os panos, mas em vez de se ajoelhar, ficou observando Temin. Sua mão está tremendo, ela disse simplesmente. Ele a fuzilou com o olhar. Digitou com força. Não está. Está sim. Você trabalhou demais hoje. Não é da sua conta. Talvez não. Mas tremor nas mãos geralmente significa ou estresse extremo ou falta de alimentação adequada. Você mal tocou na comida. A Sra. Park arregalou os olhos, claramente em pânico. Ninguém falava assim com Han Temin. Ninguém. Mas Yerin continuou, sua voz calma mas firme. Quando foi a última vez que você comeu algo além de café e raiva reprimida? O silêncio que se seguiu foi glacial. Temin digitou, cada palavra uma sentença. Você está despedida. Yerin pescou. Uma vez. 2 vezes. Então fez algo completamente inesperado. Riu. Não uma risada nervosa. Uma risada genuína, quase incrédula. Por preocupar-me com sua saúde? Sério? Ela cruzou os braços. Olha, Sr. Han, eu sei que o senhor é meu patrão e que deveria ter medo de você. E talvez eu devesse. Mas sabe o que eu vejo quando olho para o senhor? Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Estava curioso, percebeu com surpresa. Vejo alguém que está tão ocupado construindo paredes que esqueceu que pessoas precisam de portas. Ela se abaixou, pegou um dos cacos maiores com cuidado.
E vejo alguém que não está acostumado com pessoas que se importam. Então me despeça se quiser. Mas antes, coma. Por favor. Ela depositou o caco no pano da Sra. Park, levantou-se e saiu da sala com a cabeça erguida. Temin ficou parado, processando o que havia acabado de acontecer. Ninguém falava com ele assim. Ninguém ria de suas ameaças. Ninguém o desafiava com gentileza. Ele olhou para o prato de comida fria. Seu estômago roncou, traindo-o. 5 minutos depois, Yerin voltou com um prato quente, a mesma comida, reaquecida, com uma xícara de chá ao lado. Não fui embora porque a Sra. Park me implorou, ela disse, depositando tudo na mesa. Fui porque você não merece jantar sozinho com comida fria. Ninguém merece. Ela saiu antes que ele pudesse responder, ou ameaçá-la novamente. Han Temin olhou para a comida. Para a porta por onde ela saíra. Para suas mãos, que já não tremiam mais. Então, lentamente, pegou o garfo e comeu. Cada garfada tinha gosto de derrota. E estranhamente, de algo parecido com cuidado. Naquela noite, Temin não conseguiu dormir. Ficou no escritório até tarde, mas não trabalhava. Apenas olhava para o tablet, onde uma mensagem não enviada permanecia na tela. Por que você se importa? Ele não sabia para quem enviaria aquilo. Não tinha ninguém para perguntar. Exceto. Deletou a mensagem. Abriu uma nova. Escreveu: você não está despedida. Deletou novamente. Muito fraco. Muito revelador. Finalmente desistiu, jogou o tablet na mesa e foi até a janela. A chuva havia voltado, batendo com força contra o vidro. Ele pressionou a testa contra a superfície fria, fechou os olhos. E pela primeira vez em 17 anos, Han Temin desejou poder dizer algo em voz alta. Só não sabia o que, ou para quem. Exceto que sabia. Sabia exatamente. No andar de baixo, Yerin estava no pequeno quarto que lhe fora designado, simples, limpo, funcional. Ela escrevia em um diário velho, algo que fazia desde adolescente. Dia 23 na mansão Han escreveu com letra redonda e caprichada. Conheci o patrão mais difícil e mais solitário do mundo. Ele não fala, mas seus olhos gritam tão alto que machuca só de olhar. Quase fui despedida hoje por dizer que ele precisa comer. Que tipo de pessoa ameaça demitir alguém por gentileza? Ela pausou, mordendo a ponta da caneta. Mas quando ele olhou para mim, não era raiva. Não completamente. Era como se ele estivesse surpreso que alguém tivesse notado. Notado que ele existe além do trabalho. Além do silêncio. Outro pause. Mais longo. Vovó dizia que as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam. Acho que ela estava certa. Acho que Han Temin está pedindo socorro da única forma que sabe, não pedindo nada. Ela fechou o diário, apagou a luz e se deitou. Mas também não conseguiu dormir. 2 andares acima, em quartos separados por mármore e madeira de lei, 2 corações batiam no mesmo ritmo insone. E a mansão Han, pela primeira vez em anos, não parecia tão silenciosa assim. Os dias seguintes trouxeram uma dança estranha entre eles. Temin não havia despedido Yerin, mas também não falava com ela, não que falasse com alguém, de qualquer forma. Porém, algo havia mudado. Ele a observava. Não de forma óbvia. Han Temin era sutil em tudo. Mas Yerin sentia o peso daqueles olhos castanho escuros seguindo seus movimentos quando ela limpava, quando servia, quando simplesmente existia no mesmo espaço que ele. E ela, teimosa como era, continuou falando. Você sabia que essa mansão tem 47 janelas? Ela comentou certa manhã enquanto limpava a sala de estar. Contei. 47. Sabe quantas tem vista para algo além de outras paredes ou o jardim interno? 8. Apenas 8 janelas olham para o mundo real. É quase como se a casa inteira fosse feita para não olhar para fora. Para não ver. Temin estava sentado no sofá, supostamente lendo o jornal financeiro. Mas suas mãos não viravam as páginas há 5 minutos. Minha avó tinha uma casa minúscula e Yerin continuou, passando pano nas estantes de livros que provavelmente custavam mais que ela ganharia em 10 anos. 2 janelas só. Mas ela dizia que eram as 2 melhores janelas do mundo porque mostravam a rua.
As pessoas passando. Crianças brincando. Vida acontecendo. Ela dizia que gente que se tranca em castelos geralmente está fugindo de dragões. Mas os dragões sempre estão dentro, né? Nunca fora. Ela se virou, encontrando o olhar dele pela primeira vez. Os seus dragões são muito grandes, Sr. Han. A pergunta flutuou no ar entre eles, pesada e inevitável. Temin sustentou o olhar dela por longos segundos. Então pegou o tablet. Digitou. Pausou. Deletou. Digitou novamente. Pausou mais uma vez. Finalmente mostrou: você fala demais. Yerin sorriu, não um sorriso de vitória, mas de entendimento. Alguém precisa. Senão o silêncio ganha. Ela voltou ao trabalho, mas percebeu, ele não estava mais fingindo ler o jornal. Estava apenas olhando para ela. E pela primeira vez, não parecia irritado com isso. A mudança aconteceu gradualmente, como água infiltrando-se por rachaduras invisíveis em concreto aparentemente sólido. Han Temin começou a aparecer em lugares onde não precisava estar. A biblioteca quando Yerin limpava as estantes. A sala de música quando ela passava pano no piso de madeira. O jardim de inverno quando ela regava as plantas que ninguém parecia notar. Ele sempre tinha uma desculpa. Precisava de um livro específico, estava verificando a afinação do piano, inspecionando as condições das orquídeas raras. Mas Yerin sabia. E ele sabia que ela sabia. Era um jogo silencioso que nenhum dos dois admitia estar jogando. Essas orquídeas estão morrendo, Yerin comentou numa manhã enquanto examinava as pétalas amareladas. Temin estava sentado no banco de ferro forjado, tablet no colo, supostamente respondendo e-mails. Muita água. Pouca luz. É engraçado como plantas caras morrem pelas mesmas razões que plantas baratas, negligência disfarçada de cuidado. Ela olhou para ele por cima do ombro. Alguém pode estar tentando cuidar demais. Ou do jeito errado. Às vezes a gente machuca o que ama justamente tentando proteger demais. Temin ergueu os olhos lentamente do tablet. Havia algo perigoso naquele olhar, não raiva, mas intensidade. Como se ela tivesse tocado em algo que ele não queria exposto. Ele digitou: você é jardineira agora? Não. Mas cresci em casa pequena com quintal grande. Minha avó tinha mania de plantar coisas. Dizia que terra na mão limpa a alma. Yerin sorriu com tristeza. Ela morreu faz 3 anos. Às vezes sinto falta das mãos dela sujas de terra mais do que qualquer coisa. Foi a primeira vez que ela compartilhou algo pessoal. Algo real. Temin observou a expressão dela, aquela mistura de saudade e aceitação que ele nunca conseguirá alcançar com suas próprias perdas. Ele digitou novamente, mais devagar: ela criou você? Yerin assentiu. Meus pais morreram quando eu tinha 7 anos. Acidente de carro. Vovó me pegou, uma velha de 60 e poucos criando uma criança traumatizada. Mas ela nunca me tratou como coitadinha. Sempre dizia: Yerin, tristeza é permitida. Viver na tristeza não é. Ela tocou suavemente uma pétala morta. Acho que por isso não consigo ver pessoas tristes sem fazer nada. É mais forte que eu. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não pesado ou desconfortável. Apenas presente. Então Temin fez algo inesperado. Levantou-se, aproximou-se da orquídea, examinou-a com atenção e digitou: ensine-me. Yerin piscou, surpresa. O quê? A cuidar das plantas. Era absurdo. Han Temin era CEO de um império multimilionário. Seu tempo valia milhares por hora. E ele estava pedindo aulas de jardinagem para sua empregada. Mas Yerin viu além do absurdo. Viu o pedido real: ensine-me a cuidar de algo. Ensine-me que ainda posso fazer algo crescer em vez de apenas morrer. Tudo bem, ela disse suavemente. Primeiro, menos água. Orquídeas gostam de quase morrer de sede. Segundo, mais luz indireta. Terceiro. Ela pegou a mão dele, sem pedir, sem pensar, e guiou até a terra no vaso. Sinta. Você precisa sentir quando está na hora. O toque dela era quente. Pequeno contra a mão grande dele. E Han Temin congelou completamente. Fazia anos,
desde que alguém o tocara sem motivo profissional ou formal. A última vez que alguém segurara sua mão com gentileza, ele nem conseguia lembrar. Yerim percebeu a tensão. Olhou para as mãos deles, a dela sobre a dele, ambas na terra úmida, e sentiu a eletricidade que corria entre eles. Desculpe, ela recuou rapidamente, corando. Eu não deveria, não sem perguntar. Mas Temim segurou o pulso dela. Não com força. Apenas o suficiente para impedi-la de se afastar completamente. Eles se encararam. O jardim de inverno, com sua luz filtrada e ar úmido, parecia suspenso no tempo. Então ele soltou. Digitou no tablet com dedos que agora tinham terra sob as unhas. Continue. E Yerim continuou, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Eles haviam se tocado. E o céu não desabara. À noite, durante o jantar, aconteceu algo inédito. Temim estava sentado na mesa, como sempre, sozinho. Yerim passava com uma bandeja quando ele fez um gesto, sutil, quase imperceptível, indicando a cadeira ao lado. Ela parou. Senhor. Ele apontou novamente para a cadeira. Você quer que eu sente? Um aceno. Yerim olhou para a senhora Park, que estava na porta da cozinha com expressão de choque absoluto. A governanta balançou a cabeça freneticamente. Não, não, isso não se faz. Mas Yerim já estava puxando a cadeira. Se é um teste para me despedir depois, aviso que não vou cair, ela disse, sentando-se mas mantendo postura ereta, formal. Temim empurrou um prato vazio em sua direção. Depois a travessa com comida. Ela entendeu. Ele estava convidando-a para jantar. Eu sou sua empregada, ela disse suavemente. Não é apropriado. Ele digitou. Você disse que ninguém merece jantar sozinho. Isso inclui você. As palavras, ou a lembrança delas, jogadas de volta, a acertaram como um soco suave no peito. Isso é loucura, ela murmurou, mas já estava se servindo. A senhora Park vai ter um infarto. Temim olhou para a porta da cozinha, onde a governanta espiava com horror. Fez um gesto de dispensa. A porta se fechou rapidamente. Eles comeram em silêncio, mas era diferente agora. Não era o silêncio vazio de antes. Era companhia. Posso perguntar algo? Yerim disse depois de alguns minutos. Ele a olhou. Esperou. Por que você não fala? Quero dizer, eu sei que não posso simplesmente perguntar isso, mas, é físico? Ou... Temim colocou o garfo no prato. Por um longo momento, pareceu que ele não responderia. Então pegou o tablet. Digitou. Pausou. Digitou mais. Pausou novamente. Finalmente mostrou. Algumas feridas são tão fundas que matam mais que o corpo. Matam a voz também. Yerim leu. Releu. Sentiu lágrimas ameaçarem, mas piscou para afastá-las. E você nunca, nem uma vez, desde que aconteceu. Ele balançou a cabeça. Nem ai quando se machuca, nem suspiro, nem. Outro balanço de cabeça. Nada. Silêncio absoluto há 17 anos. Isso deve ser tão solitário, ela sussurrou sem pensar. E então viu. A máscara dele rachou. Só por um segundo. Apenas uma fração de momento. Mas ela viu a dor crua e antiga por trás dos olhos castanho escuros. Sem pensar, Yerim estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Você não precisa falar comigo, ela disse suavemente. Mas também não precisa carregar tudo sozinho. Silêncio não é o mesmo que solidão. E você não precisa estar sozinho. Temim olhou para a mão pequena sobre a sua. Tão fácil de tirar. Tão fácil de rejeitar. Mas ele não tirou. Virou a palma para cima e entrelaçou os dedos nos dela. E pela primeira vez em anos, Han Temim não se sentiu completamente perdido. Depois daquela noite, uma linha invisível foi cruzada. Temim não mandava mais mensagens frias pelo tablet. Agora escrevia pequenas notas e deixava em lugares onde sabia que ela encontraria. O chá estava bom. Obrigado. Você estava certa sobre as orquídeas. Uma floriu. Deixei dinheiro extra. Compre algo para você. Não me diga que não precisa. Compre. Yerim guardava cada bilhete. Não sabia por quê. Apenas guardava.
E começou a responder, deixando suas próprias notas. De nada. Da próxima vez experimente com mel. Flores são mais honestas que pessoas. Elas mostram quando estão morrendo. Comprei livros. Por que preciso? Obrigada. Era uma conversa fragmentada em papel e tinta. Mas era uma conversa. E para dois solitários acostumados ao silêncio, era quase íntimo demais. A senhora Park observava tudo com preocupação crescente. Erin, ela puxou a jovem para o canto da cozinha certa tarde. O que você está fazendo? Limpando. Como sempre. Você sabe do que estou falando. O Sr. Han, ele está diferente. Por sua causa. Ele está menos solitário. Isso é ruim. É perigoso, a governanta sibilou. Você é empregada. Ele é seu patrão. Há mundos entre vocês. Há apenas paredes, Erin corrigiu suavemente. E paredes podem ter portas. Não essas paredes. Não para você. A senhora Park pegou o braço de Erin com urgência. Eu gosto de você, menina. Por isso estou avisando, não se apegue. Homens como Han Temin não pertencem ao nosso mundo. Eles brincam com ele quando estão entediados. E quando cansam, voltam para onde pertencem. Sozinhos. E se ele não quiser estar sozinho? Ele não tem escolha. Nenhum de vocês tem. Erin se soltou gentilmente. Todos temos escolhas, senhora Park. Só temos medo de fazê-las. Ela saiu da cozinha, mas as palavras ficaram com ela. Perigoso. Era. Ela sabia. Mas alguns perigos valiam o risco. Ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma quando acordava no meio da noite pensando em olhos castanho escuros e mãos grandes que tremiam levemente quando tocavam as dela. Naquela semana, Temin teve pesadelos. Não eram novos. Eram antigos companheiros indesejados que o visitavam há 17 anos. Mas dessa vez, quando acordou suado e sufocado às 3 da manhã, ele fez algo diferente. Desceu as escadas. Encontrou Erin na cozinha, uma xícara de leite quente nas mãos, olhando pela janela para o jardim escuro. Ela o ouviu, virou-se e não pareceu surpresa. Você também? Ela perguntou suavemente. Ele acenou que sim. Os meus são sempre os mesmos, ela compartilhou, voltando a olhar pela janela. Eu estou no carro. Posso ouvir meus pais na frente. Minha mãe está cantando. Meu pai está rindo. E eu sempre sei, que em 3 segundos vamos bater. Mas nunca consigo gritar. Nunca consigo avisá-los. Acordo sempre no segundo antes do impacto. Ela tomou um gole do leite. E os seus? Temin ficou parado. Então, lentamente, se aproximou. Pegou um copo. Serviu leite. Sentou-se ao lado dela na bancada. E pela primeira vez, digitou algo que nunca contara a ninguém. Nos meus, eu consigo gritar, mas ninguém escuta. Erin leu. Olhou para ele. E entendeu. Por isso você parou, ela sussurrou. Porque gritar não adiantava. Então você parou de tentar. Ele não respondeu. Não precisava. Eles ficaram sentados ali, 2 órfãos de tragédias diferentes, bebendo leite quente às 3 da manhã. E quando Erin colocou a cabeça no ombro dele, só por um momento, apenas para ter algo sólido para se apoiar, Temin não a afastou. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em anos, deixou alguém compartilhar o peso que carregava. Mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Mesmo que fosse perigoso. Mesmo que fosse tudo o que ele mais temia e mais queria ao mesmo tempo. A proximidade entre eles tornou-se impossível de ignorar. Temin começou a trabalhar de casa com mais frequência. Sempre tinha justificativas, reuniões virtuais, relatórios que precisavam de concentração, análises de mercado. Mas a verdade estava nos lugares que ele escolhia. A biblioteca quando Erin limpava ali, o escritório com a porta entreaberta para ouvir a voz dela no corredor, a varanda onde ela costumava tomar chá à tarde. Você está me seguindo ou eu estou seguindo você? Erin perguntou certa tarde, encontrando-o pela 4ª vez no mesmo dia. Ele ergueu uma sobrancelha. Digitou: esta é minha casa. Então eu estou seguindo você. Que constrangedor para mim. Mas ela sorria.
E ele percebeu que gostava daquele sorriso mais do que gostaria de admitir. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela perguntou, sentando-se no chão ao lado da estante que organizava. Temin estava na poltrona, mas acenou que sim. Você já quis falar? Tipo, tentou forçar algum som a sair. A pergunta era direta, quase invasiva. Mas vinda dela, não parecia agressão. Parecia curiosidade genuína. Ele digitou lentamente, todo dia durante 5 anos. Depois desisti. Por quê? Porque doía mais tentar e falhar do que aceitar o silêncio. Yerin processou aquilo. Minha avó tinha um ditado: dor de tentar passa. Dor de nunca ter tentado dura para sempre. Mas acho que ela nunca passou pelo que você passou. Sua avó parecia sábia. Era teimosa, Yerin corrigiu com um sorriso triste, mas chamava de sabedoria. Temin digitou: você é igual a ela. Teimosa ou sábia? Ambos. Yerin riu, aquele som que tinha se tornado a música favorita dele, embora jamais admitiria. Minha avó diria que você precisa de alguém teimoso na sua vida. Alguém que não desista de você mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Ela olhou para ele com aqueles olhos castanho-mel que pareciam enxergar através de todas as suas defesas. Acho que é por isso que estou aqui. O ar entre eles mudou. Ficou denso, carregado de algo não dito mas intensamente sentido. Temin se levantou abruptamente, pegou o tablet e saiu sem olhar para trás. Mas no corredor, longe dos olhos dela, ele encostou na parede e fechou os olhos com força. Estava perdendo o controle. Sobre seus sentimentos. Sobre suas defesas. Sobre tudo. E a parte mais assustadora era que uma parte dele queria perder. Naquela noite, durante o jantar, que agora sempre compartilhavam, para desespero silencioso da Sra. Park, Yerin percebeu que ele estava diferente. Mais tenso. Mais distante. Fiz algo errado? Ela perguntou diretamente. Ele balançou a cabeça. Então por que está fugindo de mim? Os olhos dele encontraram os dela. Havia algo feroz naquele olhar. Algo entre medo e desejo. Ele digitou, deletou, digitou novamente. Não estou fugindo. Está sim. Desde a conversa na biblioteca. Yerin. Era a primeira vez que ele escrevia o nome dela. Só o nome. Sem senhorita ou formalidade. Isto não pode acontecer, ele digitou finalmente. O quê? Mas ela sabia. Claro que sabia. Você é minha empregada. Eu sou seu patrão. Há regras. Limites. E quem fez essas regras? Você. A sociedade. O bom senso. A realidade. Yerin colocou o garfo no prato. Sabe o que eu acho da realidade? Acho que é só o nome que damos para o medo de viver. Não posso fazer isso porque a realidade não permite. Tradução: tenho medo. Não é medo. Então o que é? Temin a encarou. E então digitou, com dedos que tremiam levemente. Proteção. Para você. As palavras ficaram suspensas entre eles. Proteção de quê? Yerin sussurrou. De mim. Do meu mundo. Das pessoas que vão destruí-la por ousar estar perto de mim. Eu não preciso de proteção. Precisa. Você não conhece as pessoas ao meu redor. Não sabe do que são capazes. Então me conte. E pela primeira vez, Han Temin começou a falar sobre seu mundo, não com voz, mas com palavras digitadas que sangravam verdade. Seu pai, um empresário brutal que construiu um império pisando em cadáveres corporativos. Sua mãe, uma mulher quebrada que morreu quando ele tinha 10 anos, oficialmente de ataque cardíaco, mas Temin sempre soube que fora de coração partido. A pressão. As expectativas. O ambiente tóxico que transformava amor em arma e fraqueza em alvo. E então, aos 10 anos, ele testemunhou algo. Algo que seu pai fez. Algo tão horrível que quando Temin tentou gritar, contar, denunciar, nada saiu. Sua voz simplesmente morreu. E seu pai, em vez de buscar ajuda, viu oportunidade. Um herdeiro silencioso era um herdeiro controlável. Ele te fez ficar assim? Yerin perguntou, lágrimas nos olhos. Ele não impediu.
O que é a mesma coisa. Onde ele está agora? Morto. Faz 7 anos. Infarto durante reunião. Irônico. Yerin se levantou, contornou a mesa e fez algo que nenhuma pessoa no mundo ousaria. Abraçou Han Temin. Ele congelou. Cada músculo do corpo tenso. Você não precisa de proteção, ela sussurrou contra o ombro dele. Você precisa de alguém que fique. Alguém que não tenha medo do seu silêncio ou do seu passado. E eu não tenho. As mãos dele tremiam. Lentamente, tão lentamente, subiram até as costas dela. Hesitaram. E então a puxaram para mais perto. Era o primeiro abraço real que Han Temin recebia em 17 anos. E ele quebrou. Não com sons, mas com tremores silenciosos. Com respiração irregular. Com a sensação de barragens desmoronando dentro do peito. Yerin apenas segurou. Não disse nada. Apenas ficou. E foi suficiente. Quando finalmente se separaram, os olhos dele estavam vermelhos. Ele pegou o tablet com mãos trêmulas. Isto vai doer. Para ambos. Eu sei. Você vai se arrepender. Não vou. Yerin. Han, ela disse seu nome pela primeira vez. Sim, senhor. Sem formalidade. Apenas, ele. E algo no peito de Temin se partiu e se curou ao mesmo tempo. A mudança não passou despercebida. A senhora Park observava com crescente alarme. Os outros funcionários, o motorista, o jardineiro, a cozinheira, cochichavam nos cantos. E além dos muros da mansão, nos círculos sociais de elite que Han Temin frequentava, rumores começavam a circular. O herdeiro Han está diferente. Dizem que há uma mulher. Uma empregada, imaginam? O primeiro golpe veio numa manhã de segunda-feira. Temin estava no escritório quando seu assistente executivo, Kim Jae-sun, entrou sem bater, privilégio de quem trabalhava com ele há 10 anos. Precisamos conversar, Jae-sun disse, colocando um tablet na mesa. Temin ergueu os olhos, irritado com a interrupção. É sobre a funcionária. Kan Yerin. A mandíbula de Temin se travou. Ele pegou seu próprio tablet. E daí? Os acionistas estão preocupados. Há fotos. Fotos. Jae-sun deslizou imagens na tela. Temin e Yerin no jardim de inverno, ela segurando a mão dele. Temin e Yerin jantando juntos. Ângulos discretos, tirados de longe, mas inconfundíveis. Quem? Temin digitou, fúria contida em cada letra. Não sei. Mas estão circulando. E há perguntas. Sobre a adequação. Sobre sua capacidade de liderança se você não consegue nem manter distância profissional apropriada de uma empregada. Minha vida pessoal não é assunto deles. Você não tem vida pessoal, Jae-sun disse friamente. Você tem Han Industries. E Han Industries não pode ser comprometida por um escândalo doméstico. Temin se levantou, toda sua altura intimidadora. Digitou com força, saia. Senhor Han. Saia. Jae-sun foi, mas deixou o tablet com as fotos. Temin olhou para elas. Para Yerin sorrindo naquele jardim. Para a expressão dele, mais suave do que jamais fora em público. Eles tinham razão. Ele estava diferente. Vulnerável. E vulnerabilidade, no mundo dele, era morte. Quando Yerin subiu com chá à tarde, encontrou a porta do escritório trancada. Han. Ela chamou suavemente, batendo. Silêncio. Sei que está aí. Seu carro não saiu. Mais silêncio. Tudo bem. Vou deixar o chá aqui. Mas, se precisar conversar, ou melhor, se precisar que eu converse enquanto você escuta, você sabe onde me encontrar. Ela esperou. Nada. Desceu as escadas com o coração pesado. Dentro do escritório, Temin estava encostado na porta, do outro lado, mão pressionada contra a madeira como se pudesse sentir a presença dela através do material. Ele queria abrir. Queria puxá-la para dentro e nunca mais deixá-la sair. Mas as fotos ardiam em sua mente. A ameaça implícita de Jae-sun. O mundo lá fora, esperando para destruir qualquer coisa que ele ousasse amar. E ele não podia, não conseguia, colocar Yerin nessa linha de fogo. A distância começou naquele dia.
Temin voltou a trabalhar no escritório corporativo. Saía cedo, voltava tarde. Quando jantava em casa, comia sozinho, porta do escritório trancada. Yerin tentou. Deixava bilhetes. Preparava seu chá favorito. Ficava acordada esperando. Mas ele a evitava como se ela fosse veneno. O que eu fiz? Ela perguntou à senhora Park após uma semana de silêncio glacial. A governanta suspirou. Você não fez nada, menina. É o mundo dele que fez. Não entendo. Homens como o Sr. Han, eles não podem se dar ao luxo de sentir. Quando começam a sentir, o mundo os lembra porque não devem. Isso é cruel. Isso é realidade. Mas Yerin não aceitava realidades cruéis. Não sem lutar. Numa sexta noite, quando Temin voltou, ela estava esperando no hall. Precisamos conversar, ela disse, bloqueando o caminho dele para as escadas. Ele a olhou, aquele olhar frio que não usava com ela semanas, e fez menção de passar. Ela se moveu novamente, bloqueando. Não. Você não vai fugir dessa vez. Temin pegou o tablet, digitou, saia do caminho. Não. Yerin. Me olhe nos olhos e diga que não significa nada. Que eu não significo nada. Ele sustentou o olhar dela. Digitou, você é minha empregada. Isso é tudo. As palavras foram como bofetadas. Mentiroso, ela sussurrou. Você está mentindo. Estou sendo realista. Está sendo covarde. O tablet quase caiu das mãos dele. Ninguém o chamava de covarde. Você tem medo, Yerin continuou, lágrimas começando a cair, mas voz firme. Medo de sentir. Medo de ser humano. Medo de que se me deixar entrar, você não vai conseguir me manter fora. E sabe de uma coisa? Você está certo. Porque eu já entrei. E você também entrou. Em mim. No meu coração. Na minha cabeça. E agora, Han, não tem como desfazer isso, não mais. Ela nunca falara assim. Nunca perderá o controle. Temin ficou parado, processando a fúria e a dor e a verdade crua nas palavras dela. Alguém tirou fotos, ele digitou finalmente. De nós. Estão usando contra mim. Contra a empresa. Se continuarmos, eles vão destruir você. Yerin limpou as lágrimas. E você acha que me afastar não está me destruindo? É diferente. Como? Porque eu posso te proteger da maldade deles. Não posso te proteger da minha. Que maldade? Você não é mau, Han. Você não me conhece. Eu te conheço mais do que você se conhece. Ela deu um passo à frente. Eu vejo você, o homem real. Não o CEO. Não o mudo. Não o sobrevivente. O homem que segura minha mão no jardim. Que bebe leite quente comigo às 3 da manhã. Que deixa bilhetes porque sabe que eu guardo todos eles. Esse homem eu conheço. E ele não é mau. Temin fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, havia rendição e terror nas pupilas escuras. Ele digitou, se ficar, vai se arrepender. Deixe eu decidir do que me arrependo. Yerin. Não me afaste. Por favor. Sua voz quebrou. Qualquer coisa menos isso. E Han Temin, o homem que construiu fortalezas ao redor do coração, que sobreviveu a horrores não ditos, que comandava impérios sem precisar de voz. Desmoronou. Puxou Yerin para si com força desesperada. Enterrou o rosto nos cabelos dela. Tremeu. E ela segurou. Como sempre segurava. Nós vamos sobreviver a isso, ela sussurrou. Juntos. Mas enquanto ele a abraçava, Temin olhou por cima do ombro dela para as sombras do hall. E soube, com certeza terrível, que a tempestade estava apenas começando. A decisão de não se afastarem teve consequências imediatas. Na segunda-feira seguinte, Temin chegou ao escritório e encontrou uma convocação, reunião emergencial do conselho. Ele sabia o que significava. Sabia quem estava por trás. A sala de reuniões estava tensa quando ele entrou. 12 executivos seniores e 5 acionistas principais. Todos olhavam para ele com expressões que variavam de preocupação a desaprovação aberta. Sr. Han, começou Park Hyun-woo,
o acionista mais velho. Precisamos discutir sua situação doméstica. Temin sentou-se na cabeceira da mesa, postura impecável, expressão gelada. Pegou o tablet. Minha vida pessoal não é assunto deste conselho. Torna-se assunto quando afeta a imagem da empresa. Hyun-woo rebateu. Há fotos circulando. Rumores. Você, o CEO da Han Industries, envolvido romanticamente com uma empregada doméstica. Isso é escândalo esperando para explodir. Não há escândalo. Há apenas pessoas intrometidas. Há implicações. Outro acionista, Choi Min-jun, interveio. Questões de assédio no local de trabalho. Abuso de poder. Diferença de classe. A mídia vai nos crucificar. Temin digitou com força controlada. Não há assédio. Não há abuso. Há apenas duas pessoas adultas. Uma das quais trabalha para outra. Jason adicionou. Traindo isso complica legalmente. E moralmente. Desde quando este conselho se importa com moral? O silêncio foi cortante. Hyun-woo se inclinou para a frente. Senhor Han, entendemos que você é solitário. Que sua condição torna relacionamentos difíceis. Mas há maneiras apropriadas de lidar com isso. Agências. Mulheres de nossa classe. Não empregadas. A raiva que percorreu Temin foi visceral. Ele digitou, cada palavra uma sentença. Ela tem nome. Kan Yerin. E vale mais que todos vocês juntos. Talvez, Min-jun disse friamente. Mas valor pessoal não muda a realidade social. Se você insiste neste envolvimento, teremos que tomar medidas. Que medidas? Votação de confiança. Sobre sua liderança. O ar saiu da sala. Ameaça de destituição. O golpe final. Temin os encarou, um por um. Homens e mulheres que ele enriquecera. Que se curvavam diante dele em momentos de crise. Agora prontos a devorá-lo por ousar ser humano. Ele digitou uma única palavra. Saiam. Senhor Han. Saiam. A reunião terminou. Mas a ameaça permaneceu. Yerin notou imediatamente quando ele chegou em casa naquela noite. Estava diferente. Não apenas distante, destruído. Ela o encontrou no escritório, na escuridão, apenas a luz da cidade através da janela iluminando seu perfil. Han. Ela chamou suavemente da porta. Ele não se virou. Ela entrou, fechou a porta, aproximou-se devagar. O que aconteceu? Por um longo momento, ele não respondeu. Então estendeu o tablet com uma mensagem já digitada. Eles querem me tirar. Por sua causa. Yerin leu. Releu. Sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não, ela sussurrou. Não, isso não. Eu não posso ser a razão de você perder tudo. Você não é a razão. Eles são. Mas eu sou a desculpa. Ela se sentou, pernas fracas. Han, você construiu tudo isso. É sua vida. Seu legado. Você não pode perder por minha causa. Ele finalmente se virou. E mesmo na escuridão, ela viu a intensidade nos olhos dele. Ele digitou, já perdi tudo uma vez. Minha voz. Minha infância. Minha humanidade. Construí um império em cima de cinzas. Se tenho que escolher entre esse império e a única pessoa que me faz sentir vivo novamente, não é escolha. Não diga isso. É verdade. Você vai se arrepender. Quando eu for embora e você ficar sem nada. Vou me arrepender mais se você for embora e eu ficar com tudo. Porque tudo sem você é nada. As lágrimas vieram. Yerin não conseguiu segurar. Isso não é justo, ela soluçou. Não é justo que o mundo nos force a escolher. Temin se ajoelhou na frente dela, pegou o rosto dela entre as mãos. Digitou com uma mão, mantendo o rosto dela com a outra. Vida nunca foi justa. Mas você me ensinou que podemos escolher não deixar a injustiça vencer. E se escolhermos errado? Então erramos juntos. Ela o puxou para um abraço desesperado. E ali, no escritório escuro, dois solitários se agarraram um ao outro como se fossem a última coisa sólida em um mundo desmoronando. Mas nos dias seguintes, as pressões aumentaram. Yerin começou a receber olhares estranhos dos outros funcionários.
A senhora Park estava visivelmente tensa. O jardineiro evitava seu olhar. A cozinheira sussurrava ao telefone. Então vieram as mensagens. Anônimas. Cruéis. Aproveitadora. Você acha que ele realmente te quer? Quando ele cansar, você vai ser descartada como lixo. Interesseira patética. Yerin tentou esconder, mas Temin notou. Sempre notava. Quem? Ele digitou, fúria contida. Não importa. Importa para mim. São apenas palavras. Palavras cortam mais que facas. Eu sei. Ela tocou o rosto dele. Eu aguento. Aguentei coisas piores. Mas ele via a dor nos olhos dela. Via como ela se encolhia levemente quando o telefone tocava. Como verificava sobre os ombros ao caminhar pela mansão. Estavam transformando seu refúgio em prisão. E então veio o golpe que nenhum deles esperava. Uma noite, Yerin foi fazer compras no mercado local. Quando voltava, 3 homens a cercaram num beco. Você é ela, né? Um deles disse. A vagabunda do mudo. Yerin tentou passar. Eles bloquearam. Sabe quanto vão pagar por fotos suas? Por informações sobre ele. Não sei nada que interesse vocês. Ah, mas sabe. Aposentadoria dele. Rotina. Fraquezas. Saiam do meu caminho. Um deles pegou o braço dela. Forte. Machucando. Não seja difícil. Só precisamos. Yerin reagiu por instinto, joelho na virilha, cotovelo no nariz, chute na canela. Movimentos que a avó, sobrevivente de tempos difíceis, ensinara. Os homens recuaram, surpresos. Ela correu. Chegou em casa tremendo, arranhada, mas inteira. Temin estava no hall quando ela entrou. Uma olhada nela e tudo nele se transformou em fúria pura. Quem? Ele digitou, aproximando-se, examinando os ferimentos. Não sei. Queriam informações. Sobre você. As mãos dele tremiam, não de medo, mas de raiva homicida mal contida. Ele digitou. Isso para. Agora. Como? Eu termino isso. Do único jeito que eles entendem. Não faça nada. Mas ele já estava pegando o telefone, enviando mensagens, convocando pessoas. Yerin segurou a mão dele. Por favor, não se torne o que eles querem que você seja. Ele a olhou. E naquele olhar, ela viu algo aterrorizante. Han Temin estava pronto para queimar o mundo inteiro para mantê-la segura. E talvez, apenas talvez, ele realmente fosse. A retaliação de Temin foi cirúrgica e brutal. Na manhã seguinte, 3 executivos da Han Industries foram demitidos. Não os do conselho, ainda não, mas homens-chave que ele sabia estarem vazando informações. Suas contas bancárias foram congeladas por irregularidades fiscais que os advogados de Temin magicamente descobriram. Suas reputações, manchadas em questão de horas. Quanto aos homens que atacaram Yerin, acordaram com visitas da polícia. Evidências anônimas de crimes antigos. Mandados de prisão. Vidas desmoronando. Temin não sentia remorso. Sentia apenas a necessidade fria de proteger o que era seu. Mas Yerin via o custo. Você está se tornando eles, ela disse naquela noite, encontrando no escritório cercado por papéis legais. Ele digitou sem olhar, estou protegendo você. Está se vingando. É diferente. Não quando se trata de você. Ela se aproximou, forçando-o a encará-la. Escute. Eu não quero ser a razão de você perder sua alma. Você já perdeu sua voz. Não pode perder isso também. Eu não tenho alma. Morreu com minha voz. Mentira. Eu sinto. Toda vez que você me olha. Toda vez que suas mãos tremem quando me toca. Toda vez que deixa bilhetes que acha que são práticos mas são poesia disfarçada. Algo nele vacilou. Você acha que eu não sei? Ela continuou, voz suave mas firme. Que ontem você colocou meu chá favorito na minha comoda. Que mudou as flores do jardim para as cores que eu disse que gostava. Que instruiu a senhora Park a me dar folgas quando estou cansada mesmo que eu não peça. Temin desviou o olhar, exposto. Isso é a alma, Han.
Isso é você. O homem real. Não o monstro que está tentando se tornar para me proteger. Ele digitou, mais devagar agora, não sei ser outra coisa neste mundo. Então a gente cria outro mundo. Nosso. Onde você não precisa ser monstro e eu não preciso ter medo. Não existe esse mundo. Existe se a gente construir. Ela pegou as mãos dele, entrelaçou os dedos. Mas você precisa parar de queimar pontes. Porque quando isso acabar, você vai precisar de um caminho de volta para quem você realmente é. Temin olhou para as mãos pequenas envolvendo as suas. Tão frágeis. Tão fortes. E se eu não encontrar o caminho, ele digitou. Então eu vou te buscar. Sempre. E naquele momento, Han Temin soube com certeza absoluta. Ele amava aquela mulher. Amava de forma que assustava. De forma que doía. De forma que o fazia querer coisas impossíveis. Como a voz para dizer isso a ela. Mas o mundo não dava trégua. Na semana seguinte, Park Hyun-woo apareceu na mansão. Sem avisar. Sem ser convidado. A senhora Park tentou impedi-lo, mas ele simplesmente entrou. Preciso falar com o Sr. Han. E com ela. Temin desceu as escadas, fúria evidente na postura. Yerin estava atrás dele, instintivamente buscando proteção em sua presença. Sr. Han Hyun-woo começou, voz falsa de preocupação. Vim com uma proposta. Uma solução que beneficia todos. Temin apenas o encarou, esperando. A senhorita Khan recebe uma compensação generosa. 500 milhões. E uma carta de recomendação para trabalhar onde quiser. Em troca, ela sai. Assina um acordo de confidencialidade. E nunca mais se aproxima de você. O silêncio foi ensurdecedor. Yerin sentiu náusea subir. Você está me comprando? Estou oferecendo liberdade, senhorita Khan. Do escândalo. Da pressão. Da vida impossível que teria ao lado dele. Saia, Temin digitou, mostrando o tablet com força. 500 milhões, Hyun-woo repetiu, olhando apenas para Yerin agora. É mais dinheiro do que você ganharia em 10 vidas como empregada. Pense no que poderia fazer. Sua própria casa. Educação. Segurança. Eu disse, saia. Temin estava tremendo de raiva. Mas Hyun-woo continuou, cruel. Ou ficamos com o plano B e investigamos seu passado, senhorita Khan. Sua avó tinha dívidas, não tinha? Dívidas que você herdou. Seria uma pena se os credores de repente se lembrassem disso. Ou se descobríssemos irregularidades na sua contratação. Você está me ameaçando? Estou protegendo um patrimônio. A Han Industries. E você, minha cara, é um passivo. Temin se moveu tão rápido que até Yerin se assustou. Agarrou Hyun-woo pela gola, erguendo-o quase do chão. Seus olhos eram morte pura. Han! Yerin gritou, segurando o braço dele. Não vale a pena. Mas Temin não soltava. Pegou o tablet com a outra mão, digitou com dedos que mal funcionavam de tanta raiva. Toque nela novamente, com ameaças, dinheiro ou qualquer coisa, e eu destruo tudo que você ama. Sua empresa. Sua família. Seu nome. E você sabe que eu posso. Porque eu sou meu pai em todas as formas que importam. Hyun-woo empalideceu. Porque era verdade. Todos sabiam do que os Han eram capazes quando provocados. Temin o soltou com força. Hyun-woo cambaleou. Você está cometendo um erro, o velho sibilou, ajeitando o terno. Por uma mulher que vai te deixar no momento que sua conta bancária secar. Que vai te trair no momento que algo melhor aparecer. Ele olhou para Yerin com desprezo. É isso que mulheres como você fazem. Aproveitam. Exploram. Destroem. Yerin deu um passo à frente, olhos ardendo. Eu sei exatamente o que você acha de mim. Mas sabe o que eu acho? Que homens como você temem mulheres como eu porque não podem nos comprar, controlar ou quebrar. E isso os apavora. Ela se aproximou mais. Então aqui está minha resposta. Não. Não ao seu dinheiro sujo. Não às suas ameaças vazias. Não a um mundo onde amor tem preço e dignidade é negociável. Ela pegou a mão de Temin. Eu fico. E se isso incomoda, ótimo.
Porque homens confortáveis demais fazem escolhas ruins demais. Hyun-woo olhou entre os dois. Viu a determinação. Viu algo que o dinheiro dele não podia comprar ou quebrar. Vocês vão se arrepender, ele disse finalmente. Provavelmente, Yerin respondeu. Mas pelo menos vamos nos arrepender juntos. Quando ele saiu, batendo a porta, Temin puxou Yerin para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. E pela primeira vez, ela o sentiu tremer, não de raiva, mas de medo. Medo de perdê-la. Medo de não ser suficiente. Medo de que o mundo eventualmente vencesse. Ei, ela sussurrou, afastando-se apenas o suficiente para olhar seu rosto. Eu não vou a lugar nenhum. Ele digitou com uma mão, mantendo-a presa com a outra. Promete? Prometo. Mas Han, vai ficar pior antes de melhorar. Você sabe disso. Ele assentiu. E você precisa decidir, até onde está disposto a ir. Porque se continuarmos, não há volta. Seu mundo vai nos crucificar. E você precisa estar preparado para isso. Temin olhou para ela, realmente olhou. Para a mulher que entrou na sua vida como empregada e se tornou sua salvação. Para os olhos castanho-mel que o viam quando ele era invisível. Para as mãos pequenas que seguravam as suas como se ele não fosse monstro. Ele digitou, até o fim. Onde você for, eu vou. Mesmo se for direto para o inferno. Principalmente se for para o inferno. Porque pelo menos não estarei sozinho. Yerin sorriu através das lágrimas. Você é impossível. Você me fez assim. Desculpe. Não se desculpe. Nunca. E ali, no hall da mansão Han, enquanto tempestades se formavam ao redor, dois corações decidiram que o mundo podia tentar separá-los. Mas falharia. A tempestade prometida chegou 3 dias depois. O conselho votou 8-4 pela destituição de Han Temin como CEO da Han Industries. A justificativa oficial, conduta inadequada e comprometimento do julgamento profissional. A verdade real, eles queriam poder. E sua humanidade era a desculpa perfeita. Temin recebeu a notícia em casa, via e-mail frio e corporativo. 30 anos de legado familiar. 10 anos de trabalho brutal construindo um império. Destruído em um parágrafo de 3 linhas. Ele não demonstrou emoção. Apenas fechou o laptop e ficou olhando para o nada. Yerin encontrou assim, 1 hora depois, ainda parado no escritório. Han. Ela chamou suavemente. Ele não se moveu. Eu soube. A senhora Park me contou. Ela se aproximou devagar. Sinto muito. Finalmente, ele pegou o tablet. Digitou sem olhar para ela. Você deveria ir. O quê? Ir embora. Enquanto ainda pode. Antes que sua vida seja completamente destruída por associação comigo. Não. Yerin, eu não tenho mais nada para oferecer. Sem empresa. Sem poder. Apenas um homem quebrado que não pode nem falar. Você acha que eu me importo com essas coisas? Deveria. Ela deu a volta na mesa, forçou-o a encará-la. Você realmente acha que eu estou aqui pela mansão? Pelo dinheiro? Pelo status? Não sei mais por que você está aqui. Então deixa eu refrescar sua memória. Sua voz tremeu, mas não de fraqueza. De fúria. Estou aqui porque você é a primeira pessoa em anos que me vê. Não como empregada. Não como órfã coitada. Não como projeto de caridade. Mas como Yerin. Como pessoa. Como igual. Não somos iguais. Não. Eu tenho coragem de ficar. Você está tentando fugir. Estou tentando te salvar. De quê? De você? Tarde demais. Você já me salvou primeiro. De solidão. De viver metade de uma vida porque tinha medo de viver inteira. De achar que eu não merecia amor porque nasci pobre e órfã. Lágrimas corriam livres agora. Você me deu isso, Han. Sem voz. Apenas existindo. Apenas ficando. Apenas me vendo. Temin fechou os olhos, como se as palavras doessem fisicamente. E agora você acha que pode me mandar embora? Ela continuou. Que pode decidir sozinho o que é melhor para mim. Isso não é amor, Han.
Isso é controle. É medo. Ele abriu os olhos. E ela viu lágrimas. Pela primeira vez desde que se conheceram, lágrimas reais nos olhos dele. Ele digitou com dedos trêmulos: tenho medo de não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que merece mais. Alguém que possa te dar tudo, incluindo palavras. Idiota, ela sussurrou com ternura. Eu não quero palavras. Quero você. Quebrado. Silencioso. Imperfeito. Você. Yerin. E se você me mandar embora agora, eu vou. Mas quero que saiba, você estará cometendo o maior erro da sua vida. Porque eu te amo, Han Temin. Te amo de forma que assusta. E não vou encontrar isso de novo. Nem você. As palavras ficaram suspensas entre eles. Eu te amo. 3 palavras que ele não ouvia desde que tinha 10 anos. 3 palavras que ele achava que nunca mais mereceria ouvir. Temin olhou para ela, para a mulher que se recusava a desistir dele mesmo quando ele desistia de si mesmo, e algo dentro dele se partiu completamente. Ele puxou-a para si com desespero. Enterrou o rosto nos cabelos dela. Tremeu. E pela primeira vez em 17 anos, Han Temin tentou falar. Nada saiu. Apenas ar. Frustração. Dor. Mas ele tentou. Por ela. Tentou forçar as palavras através da barreira que seu trauma construíra. Não precisa, Yerin sussurrou, segurando eu já sei. Mas ele precisava. Precisava dizer. Depois de tanto tempo calado, tinha que pelo menos tentar. Eu sei que você sabe, ele digitou finalmente, derrotado. Mas você merece ouvir. Naquela noite, Yerin decidiu que não podia mais continuar assim. Não pela perda da empresa, isso era recuperável. Mas pela dor nele. Pela forma como se punia por não conseguir dizer 3 palavras. Ela fez as malas em silêncio. Não muitas coisas, nunca teve muitas coisas. Mas o suficiente. Deixou um bilhete. Não estou fugindo de você. Estou dando espaço para você decidir quem quer ser sem empresa, sem pressão, sem mundo assistindo. Quando souber, me procure. Vou estar esperando. Sempre. E saiu. Às 3 da manhã, na chuva torrencial que começara a cair, Yerin deixou a mansão Han carregando uma mala surrada e um coração partido. Temin acordou às 6, como sempre. Foi procurá-la, como sempre fazia ultimamente, só para saber que ela estava ali, que era real. Encontrou o quarto vazio. Encontrou o bilhete. E algo nele simplesmente quebrou. Ele leu. Releu. As palavras embaçaram. Levou um segundo para perceber que estava chorando. Não, ele pensou. Não assim. Não quando finalmente. Não terminou o pensamento. Apenas correu. Desceu as escadas. Saiu no jardim. Na chuva. Sem casaco. Sem guarda-chuva. Ela não podia ter ido longe. O portão era distante. Ela estava a pé. Ele correu como nunca correrá. Músculos queimando. Pulmões ardendo. Chuva cegando. E a viu. Pequena silhueta à distância, caminhando na chuva, mala na mão, ombros curvados. Yerin. Ele gritou mentalmente. Não vá. Mas nenhum som saiu. Frustração explodiu nele. Raiva. Desespero. Ele correu mais rápido. Quando finalmente a alcançou, girou-a pelos ombros. Ela olhou para ele, cabelos molhados, roupas encharcadas, olhos vermelhos, e começou a chorar. Han, eu preciso. Ele balançou a cabeça violentamente. Não. Não vá. Você precisa de tempo. Não. Não preciso. Preciso de você. Ele pensou desesperado. Temin pegou o rosto dela entre as mãos. Olhou nos olhos castanho-mel que amava mais que respirar. E tentou. Deus, como tentou. Sua garganta fechou. Seu corpo se recusou. 17 anos de trauma bloqueando. Mas ela estava indo embora. E ele não podia, não conseguia, deixá-la ir em silêncio. Então fez o impossível. Respirou fundo. Ignorou a dor. Ignorou o medo. Ignorou tudo exceto o rosto dela na chuva. E forçou. Não. A primeira sílaba saiu rouca, quebrada,
quase inaudível sob a chuva. Yerim congelou. Olhos arregalados. Hã? Ele tentou novamente. Mais forte. Mais claro. Não, vai. A voz era estranha. Desusada há quase 2 décadas. Mas era a voz. Era real. Yerim. O nome dela. Pela primeira vez em voz alta. Carregado de tudo que ele não conseguia dizer antes. Yerim deixou a mala cair. Mãos cobrindo a boca. Lágrimas misturando-se com chuva. Você está falando. Não vai, ele repetiu, voz ganhando mínima força. Por favor. E então, as palavras que precisava dizer. As palavras que o mundo inteiro não conseguirá arrancar dele, mas que ela, com amor puro, conseguirá desbloquear. Eu te amo. 3 palavras. Simples. Imperfeitas. Mas devastadoramente reais. Yerim desabou. Joelhos fraquejando. Ele a segurou. Você falou, ela soluçou contra o peito dele. Você falou. Por você, ele sussurrou, voz ainda frágil, ainda lutando. Só por você. Ela o beijou. Desesperadamente. Como se pudesse selar aquelas palavras entre eles para sempre. E ali, na chuva, no portão da mansão Han, um homem que não falava há 17 anos encontrou sua voz. Não para o mundo. Para ela. Sempre foi para ela. O retorno à mansão foi silencioso, mas não vazio. Temin carregava a mala de Yerim com uma mão, a outra entrelaçada firmemente na dela, como se temesse que ela desaparecesse e se a soltasse. A chuva continuava caindo, mas nenhum dos dois se importava. Estavam encharcados, tremendo de frio, mas aquecidos por algo maior. Ele havia falado. Pela primeira vez em 17 anos, Han Temin usara sua voz. E o céu não desabara. O mundo não terminara. Ele apenas existira. Com voz. Com ela. A senhora Park os encontrou no hall, boca aberta em choque ao ver os dois encharcados. Senhor. Senhorita. Vocês vão pegar pneumonia, eu. Prepara chá, Temin disse, voz rouca mas audível. A bandeja que a senhora Park segurava caiu no chão com estrondo. Porcelana quebrando. Chá se espalhando. O senhor acabou de? Falou, Yerim completou, sorrindo através das lágrimas. Ele falou. A governanta cobriu a boca, lágrimas instantâneas nos olhos. Ela trabalhava ali há décadas. Conhecia o menino que Temin fora antes do silêncio. E agora testemunhava o homem encontrando voz novamente. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Mas Temin já estava puxando Yerim escada acima, para longe de testemunhas, para onde podiam ser apenas eles. No quarto dele, onde ela nunca entrara antes, ele finalmente a soltou. Yerim olhou ao redor. Era espartano. Minimalista. Nenhuma foto. Nenhuma decoração. Apenas funcionalidade. Um quarto que não era lar. Apenas lugar onde ele existia entre obrigações. Triste, ela disse suavemente. Era, ele respondeu, voz ainda lutando com cada palavra, mas tentando. Antes de você. Cada palavra custava esforço visível. Décadas de silêncio não se desfaziam em minutos. Mas ele tentava. Por ela. Sempre por ela. Não precisa forçar, Yerim disse, tocando o rosto dele. Eu não vou a lugar nenhum agora. Preciso, ele insistiu. Preciso que você ouça. Ele a puxou para sentar na beirada da cama. Respirou fundo. E começou, lenta, dolorosamente, a contar sua história em voz alta pela primeira vez. Sobre a noite. A noite que mudou tudo. 10 anos. Voltando da escola. Entrando no escritório do pai procurando ajuda com lição de casa. E encontrando. Ele pausou. Respirou. Yerim segurou sua mão. Vi ele, machucando alguém. As palavras saíam em fragmentos. Não luta. Algo pior. E quando me viu, Temin fechou os olhos, a memória vívida demais. Não chamou ajuda. Não se importou. Apenas disse: feche a porta. Como se eu fosse cúmplice. Lágrimas silenciosas escorriam agora. Tentei gritar. Contar. Mãe.
professores. Qualquer um. Mas, voz não saiu. Nunca mais, saiu. Até hoje, Yerin sussurrou. Até mim. Até você, ele confirmou, olhando-a com intensidade que queimava. Você me fez querer falar, querer viver, querer ser mais que fantasma. Ele tocou o rosto dela com reverência. Eu te amo. Precisava ouvir direito. Não digitado. Real. Yerin o beijou. Suave. Profundo. Promessa selada em sal e chuva e verdade crua. Eu também te amo, ela sussurrou contra os lábios dele. E vamos consertar tudo. Juntos. Os dias seguintes foram de reconstrução. A voz de Temin não voltou completamente de imediato. Algumas horas ele conseguia frases curtas. Outras, apenas palavras isoladas. Muitas vezes, ainda precisava do tablet. Mas estava tentando. E isso era tudo. Yerin se mudou oficialmente para o quarto dele, não mais empregada, mas companheira. A senhora Park fingia desaprovação, mas secretamente estava radiante. Quanto à empresa, o caos estava apenas começando. A notícia da destituição vazara. As ações da Han Industries despencaram. Clientes importantes começaram a questionar contratos. E o conselho, percebendo tarde demais, descobriu que haviam cometido erro catastrófico. Han Temin detinha 51% das ações através de fundos fiduciários e participações ocultas. Eles podiam tirá-lo da posição de CEO, mas não da condição de acionista majoritário. E ele estava prestes a lembrá-los disso. Convoque a assembleia, ele disse a Jae-sung, que havia retornado, envergonhado e pedindo perdão, durante ligação de vídeo. Senhor, sua voz funciona. É o que importa. Convoque. 3 dias depois, Temin entrou na sala de reuniões da Han Industries pela primeira vez desde a destituição. Yerin estava com ele. Não como espectadora, como sócia. Ele fizera questão. Se queriam julgá-lo por amá-la, que a vissem como igual. Os membros do conselho ficaram visivelmente desconfortáveis. Sr. Han Hyun-woo começou, tentando manter controle. Esta é reunião privada. A senhorita Khan não. Fica, Temin interrompeu. A voz ainda estava fraca, mas firme o suficiente. Ou vocês saem. Silêncio chocado. Era a primeira vez que qualquer um deles ouvia sua voz. Você pode falar. Min Jun gaguejou. Sempre pude, ele mentiu. Tecnicamente verdade, fisicamente sempre pudera. Escolhi não falar. Vocês não mereciam. Ele abriu o laptop. Projetou documentos na tela grande. 51%. Minhas ações. Meu controle. Vocês me tiraram do cargo de CEO? Ele sorriu, não amigável, mas predatório. Eu tirarei vocês de tudo. O pânico foi instantâneo. Senhor Han, sejamos razoáveis. Não, ele disse simplesmente. Vocês não foram. Por que eu seria? Yerin observava, impressionada. Este era o Han que o mundo via. Implacável. Estratégico. Perigoso. Mas ela conhecia o outro. O que tremia quando tinha pesadelos. O que deixava bilhetes com poesia disfarçada. O que tentava aprender a cuidar de plantas. Aqui está, Temin continuou. Renunciem. Todos. Hoje. E eu deixo suas reputações intactas. Sem processo. E se recusarmos? Então uso os 51% para votar, expulsão. Processo por quebra de dever fiduciário. Investigo cada conta offshore que sei que tem. E eu sei tudo. O silêncio foi absoluto. Escolham. Levou 15 minutos para todos assinarem renúncias. Quando a sala esvaziou, Yerin se aproximou. Você estava blefando? Ela perguntou. Sobre as contas offshore. Temin sorriu de lado. Metade. Mas eles não sabem qual metade. Ela riu. E ele percebeu. Adorava aquele som mais que vitórias corporativas. Uma semana depois, Han Temin foi reintegrado como CEO. Mas com mudanças. Novo conselho. Novas políticas. E uma diretora de recursos humanos inesperada. Kang Yerin,
oficialmente contratada não como empregada, mas como consultora de cultura organizacional. Não sei nada disso, ela protestara. Sabe de pessoas, ele responderá. É mais importante. Ela aceitou. Com uma condição: salários justos para todos os funcionários de base. Não negociável. Ele concordou antes mesmo de ela terminar a frase. Naquela noite, em casa, porque agora era a casa deles, não mansão, eles jantaram na varanda. Nunca, agradeci, Temin disse de repente. Por quê? Por ficar. Quando todos esperavam que fosse. Yerin segurou a mão dele sobre a mesa. Eu nunca fui boa em fazer o que esperam. Pergunte à minha avó. Ah, espere, não pode. Mas ela diria. Ele riu, som rouco, não usado por décadas, mas genuíno. Te amo, ele disse. Mais fácil agora. Não fácil, mas mais. Eu sei. E eu te amo também. Vós ou não. CEO ou não. Rico ou pobre. Prefiro rico, ele brincou. Eu também, ela admitiu. Esta casa é muito melhor que meu apartamento antigo. Eles riram juntos enquanto a noite caía sobre a cidade. E pela primeira vez em suas vidas, nenhum dos dois estava sozinho. 2 anos depois. A mansão Han não era mais mausoléu. Flores coloridas, escolhidas por Yerin, enchiam cada cômodo. Fotos nas paredes, deles no jardim, dela rindo, dele quase sorrindo, ambos molhados de chuva naquela noite. A sala de música finalmente tinha música. Yerin aprenderá piano e tocava terrivelmente, mas ele ouvia como se fosse sinfonia. As 47 janelas agora tinham cortinas abertas. Luz entrava. Vida entrava. Temin ainda usava terno para trabalhar, mas em casa usava suéteres que Yerin insistia comprarem juntos. Ainda era CEO, mas agora saía às 6. Jantares eram sagrados. Fins de semana, intocáveis. E sua voz, embora nunca tão fluida quanto antes do trauma, funcionava. Alguns dias melhor que outros. Alguns momentos ainda precisava do tablet. Mas ele falava. Com ela. Com funcionários de confiança. Com terapeutas que finalmente concordou em ver. Estava curando. Lentamente. Mas curando. Yerin chamou do jardim. Vem ver. Ele saiu, café na mão, e encontrou-a ajoelhada perto das orquídeas que quase morreram anos atrás. Olha, ela apontou com orgulho de mãe. 3 flores novas. Eu disse que conseguiríamos. Você, disse, ele concordou, ajoelhando-se ao lado. Sempre acredita antes de mim. Alguém tem que acreditar por nós dois até você aprender. Ele tocou uma pétala delicada. Aprendi. É mesmo? Ela provocou. Porque ontem você disse que a apresentação ia ser desastre e foi sucesso. Ontem foi exceção. Temin, você precisa parar de esperar desastres. Difícil. Vivi 17 anos neles. Yerin virou-se, ainda ajoelhada, pegou o rosto dele entre as mãos com terra. Mas não vive mais. Vive aqui. Comigo. Nas flores que crescem. Nos jantares juntos. Nos domingos preguiçosos. Na vida que construímos. Melhor vida, ele admitiu. A melhor. E vai melhorar mais. Algo no tom dela o fez pausar. Por quê? Yerin sorriu, aquele sorriso que ele amava mais que respirar. Porque em 7 meses, vamos precisar de quarto extra. O cérebro dele processou. Computou. Concluiu. Você está grávida. Sim. Surpresa. O café caiu da mão dele. A xícara quebrou no chão de pedra. Ele nem notou. Você está bem? Eu sei que não planejamos, mas eu pensei. Ele a puxou em abraço tão apertado que ela chiou. Não consigo falar, ele sussurrou contra os cabelos dela. Não por trauma dessa vez. Por emoção pura. Tudo bem. Eu falo por nós. Te amo. Tanto, tanto. Eu sei. Eu também. Eles ficaram ali, ajoelhados no jardim, abraçados entre orquídeas que sobreviveram e futuro que crescia. 6 meses depois, durante evento corporativo importante, aconteceu algo inesperado.
Temin estava no palco apresentando resultados anuais quando viu, na terceira fileira, Park Hyun-woo, o homem que tentara comprá-la, que tentara destruí-los. Seus olhos se encontraram. Hyun-woo sorriu, pequeno, amargo, derrotado. Temin pausou a apresentação. O auditório ficou tenso. Então ele fez algo que ninguém esperava, saiu do roteiro. 2 anos atrás ele começou, voz clara agora, firme com prática. Este conselho me destituiu. Por amar a mulher errada. Classe errada. História errada. Murmúrios no público. Yerin, sentada na primeira fila com barriga proeminente, sorriu encorajadora. Eles estavam certos, Temin continuou. Choque coletivo. Ela era errada para o mundo deles. Para as regras deles. Para a vida que eles queriam que eu vivesse. Ele olhou diretamente para Yerin. Mas era certa para mim. Para a vida que eu precisava. Para o homem que eu queria ser. Pausa. Hoje Han Industries vale 3 vezes mais. Funcionários têm melhores salários. Satisfação do cliente bateu o recorde. Por quê? Ele sorriu, raro, mas genuíno. Porque o CEO que vive a vida real toma decisões reais. Não de fantasma interno. Aplausos começaram. Tímidos primeiro. Depois trovão. Yerin tinha lágrimas escorrendo. Orgulho puro. Após o evento, enquanto voltavam para casa, ela pegou a mão dele. Você foi incrível. Estava aterrorizado. Não pareceu. Bom ator então. Ela riu. O que mudou? Antes você evitava até pensar em falar sobre nós publicamente. Temin pausou, considerando. Percebi que esconder era dar poder para eles. Assumir é tirar. Filosófico hoje. Culpa sua. Você me fez pensar em coisas além de lucros. Que horror. Um CEO com sentimentos. Terrível, ele concordou. Então, mais sério, obrigado. Por quê? Por não desistir. Quando eu desisti. Yerin apertou a mão dele. Alguém sábio uma vez me disse, dor de tentar passa. Dor de não tentar dura para sempre. Alguém muito sábio. Era teimosa também. Melhor parte. Naquela noite, deitados na cama que agora era deles, Temin com a mão na barriga dela sentindo chutes, Yerin perguntou. Você tem medo? De ser pai? Longa pausa. Sim. Por quê? Meu pai foi um monstro. E, se eu? Você não é seu pai. Como sabe? Porque seu pai te machucou e você curou. Seu pai te silenciou e você encontrou voz. Seu pai construiu império em cinzas. Você está construindo família em amor. Ela virou-se para encará-lo na penumbra. E porque quando você olha para minha barriga, seus olhos brilham. Monstros não brilham assim. Temin tocou o rosto dela. Se eu esquecer quem sou, me lembra. Sempre. E nosso filho vai lembrar também. Todos os dias. Que papai era homem silencioso que aprendeu a falar. Que o que amor é mais forte que trauma. Boa história. A melhor. Porque é nossa. 3 meses depois, num amanhecer tranquilo de primavera, nasceu Han Min-jun. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Temin pela primeira vez, ele olhou para aquele rosto pequeno e perfeito e sentiu algo que não sabia ser possível. Paz completa. Oi, ele sussurrou, voz rouca de emoção. Eu sou seu pai. E você já é amado. Mais que tudo. Yerin, exausta mas radiante, observava. Você está falando com ele. Quero que a primeira coisa que ele ouvir seja a minha voz. Dizendo que é querido. Ele não vai lembrar. Eu vou. E lembrou. Anos depois, quando Min-jun tinha 5 anos e perguntou por que papai às vezes parava no meio das frases, Temin o sentou no colo e contou a história. Sobre menino que perdeu voz. Sobre mulher que o encontrou no silêncio. Sobre amor que curou o que estava quebrado. Mamãe é heroína. Min-jun perguntou. Maior que qualquer história. E você? Temin pensou. Eu sou o homem que aprendeu que estar quebrado não significa estar perdido. Significa apenas que ainda não foi encontrado.
Mamãe te encontrou. Sim, encontrou. Naquela noite, depois de colocar Minjun para dormir, Temin encontrou Yerin na varanda onde tudo começara anos atrás. Lembra? Ela perguntou. Quando você me encontrou na chuva? Como esquecer? O dia que voltei a viver. Você tem ideia de como sua voz soou para mim naquele momento? Depois de meses te ouvindo apenas em silêncio. Como? Como milagre. Como promessa. Como tudo que eu não sabia que precisava ouvir. Temin a puxou para abraço. Sua voz era clara agora, anos de terapia e amor curando que trauma quebrara. Você sabe o que aprendi nesses anos? O quê? Que voz não é sobre som. É sobre ser ouvido. E você me ouviu quando eu era silêncio puro. Isso é amor mais profundo que qualquer palavra. Yerin sorriu contra o peito dele. Olha você. Falando bonito sem tablet. Culpa sua. Me fez querer expressar. Arrependido? Nunca. De nada. Exceto talvez de ter demorado para correr atrás de você na chuva. Você chegou na hora certa. Sempre com você é hora certa. E ali, na varanda iluminada por estrelas, o patrão que não falava e a empregada que destravou seu silêncio permaneceram abraçados. Não mais patrão e empregada. Não mais quebrado e curadora. Apenas Han e Yerin. Dois solitários que encontraram lar um no outro. E aprenderam que às vezes as melhores histórias começam com silêncio. E terminam com amor que grita mais alto que qualquer voz jamais poderia. Fim. No silêncio dele, ela ouviu tudo. Na voz dela, ele encontrou casa. E juntos, provaram que amor não precisa de palavras, apenas coragem de ficar quando o mundo inteiro diz para ir. E assim termina a história de Han Temin e Kan Yerin. O patrão mudo que encontrou sua voz. A empregada que encontrou seu valor. Dois solitários que provaram que amor não precisa de palavras perfeitas, apenas de coragem para ficar quando tudo diz para ir. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando qual foi o momento que mais te emocionou. A cena da chuva, o primeiro eu te amo falado, ou talvez o final. E se você quer mais histórias assim, histórias que mexem com o coração, que fazem você acreditar em amor de novo, que te fazem sentir, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte dessa jornada. A gente se vê na próxima história. E lembra: silêncio pode ser ensurdecedor, mas amor verdadeiro sempre encontra um jeito de gritar. Bye bye.